Olá! Você já estudou sobre a vida e ministério do apóstolo São Paulo? Pois é, estamos começando uma jornada de 13 aulas falando especificamente sobre a vida e ministério do apóstolo São Paulo. Vem comigo! Olá! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Quero agradecer o seu carinho que sempre está aqui comigo neste canal. Você que sempre curte as minhas postagens, os meus vídeos, comenta. E você que também já se inscreveu aqui no canal do Denilson Maciel. E também você que está chegando agora pela primeira vez, né? Por alguma situação você chegou aqui, obrigado pelo seu carinho, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E também, se você quiser, logicamente, até porque não custa nada, eu peço que você dá um curtir aí, porque não custa nada e isso é bom pra gente, anima a gente aqui só, tá bom? Dá um curtir, se você quiser depois, na medida que você acompanhar os nossos conteúdos aqui, você pode deixar aí seu comentário, porque é muito legal, eu respondo todos os comentários. E também você pode se inscrever, se você gostar do conteúdo, você pode se inscrever e também indicar para mais pessoas, tá bom? Combinado? Pois bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez, quero me apresentar para você que é novo aqui, né? Meu nome é Denilson Maciel, eu tenho várias atividades, mas eu resumo elas em educador e comunicador. Então eu trabalho na área da comunicação e também da educação como um todo, tá bom? Então seja bem-vindo. Pois bem, estou iniciando a partir desta aula uma série de aulas, eu diria que uma jornada de estudos com relação à vida de um personagem muito importante na história do mundo como um todo, especificamente na história do cristianismo, na história da igreja, como você queira, o apóstolo São Paulo. E eu tenho aqui um material didático, olha, eu vou usar esta revista, este material também é usado em praticamente muitas igrejas evangélicas, entre elas a maioria, a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, mas lógico que tem muito mais, outras denominações que usam este material para lecionar o que chamamos de escola bíblica dominical. Todos os domingos tem algumas igrejas que fazem pela manhã, outros fazem à tarde, e tem algumas igrejas que fazem esse trabalho de escola bíblica dominical durante a semana. Não tem problema. E é importante ter esse estudo, tá bom? E eu sou professor dessa escola bíblica dominical já há mais de 20 anos. Ainda jovem eu já lecionava, jovem solteiro, né? Eu já lecionava nessa escola que é a EBD. É uma paixão para mim estar compartilhando com você este assunto. Apóstolo São Paulo, ou Paulo, como queira, mas a maioria das pessoas conhece como Apóstolo São Paulo. Deixa eu comentar com você. Então eu vou usar este material durante as 13 aulas. São 13 aulas, tá bom? Esta é a primeira. Então, a de hoje é a primeira das 13. Então, todas as semanas eu vou ter uma aula aqui, né? Então, fica ligadinho aí. Se você realmente gostar, né? Que lógico que tem que gostar. Se você gostar desta aula, colocar no seu coração, assentar no seu coração, vou acompanhar o Denilson uma vez por semana, que não é muito, né? Então, uma vez por semana vai ter uma aula relacionada à vida do apóstolo São Paulo. Uma aula por semana, isto significa que até o mês de dezembro, até a última semana de dezembro de 2021, se encerra. Combinado? Outro material que eu vou usar é a Bíblia Sagrada, olha. Bíblia Sagrada. Então, este é o material. Lá na minha casa, eu tenho uma biblioteca que eu tenho um pouquinho mais de livros, onde eu estudo, pesquiso, para poder comentar, enriquecer as minhas aulas, tá legal? Mas aqui na aula propriamente dito,
só vou usar este material, tá bom? Muito bem, então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Você vê que na capa aqui é bastante interessante, porque a gente vê uma figura de uma pena e também a figura de alguns livros. Isto já dá a ideia que o apóstolo São Paulo, ele foi um homem muito estudioso, muitíssimamente estudioso. Claro que a gente vai ver, como nós vamos tratar aqui sobre a biografia da vida dele e também o ministério de Paulo, propriamente dito, e o que através da vida dele, através da biografia, aliás, digo-se de passagem, eu particularmente gosto muito de estudar biografia, tanto de personagens bíblicos, como também homens aí que construíram a história e nos nossos dias, pessoas de sucesso, homens e mulheres que ainda estão em atividade neste mundo atualmente que nós estamos vivendo, mas que tiveram e têm uma vida de sucesso. É muito interessante a gente estudar sobre ou pesquisar sobre a biografia deles, porque isso traz uma edificação para a nossa vida também, tá? Então, fica aí a minha sugestão para você. Claro que, no caso aqui, a gente vai estudar sobre a biografia do apóstolo São Paulo. E aí, como eu disse, vai tratar também do ministério dele. E vamos ver no decorrer dessas 13 aulas as lições importantes da vida dele que pode ser aplicada na vida de qualquer pessoa neste mundo, independente da religião, tá? Independente da questão religiosa. Tem um escritor, eu não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, eu não tenho essa permissão, mas um grande escritor aí a nível internacional. Ele é professor, os materiais deles é usado aí no Instituto de Coaching, escolas de desenvolvimento humano, comportamento humano e tal. Sabe o que ele falou? Ele disse que o apóstolo São Paulo foi o maior vendedor do mundo. Olha só. Então, veja bem, esse abnegado escritor disse isso, que o apóstolo São Paulo foi o maior vendedor do mundo. Se você quiser saber quem é, você escreva para mim aí, tá bom? E eu mando para você, inclusive até o título do livro dele lá, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O apóstolo São Paulo. Bem, ele é conhecido também como apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios. De antemão, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. A Bíblia Sagrada, dentro deste compêndio sagrado, fala de muitos povos aqui, muitos povos, muitas nações, certo? Mas no conceito teológico, no conceito de tratar com relação ao plano de Deus, o projeto de Deus para a salvação da humanidade, aquele plano de Deus para a restauração do homem desde a queda lá do Jardim do Éden, e que depois, logicamente, que Deus tinha o propósito de instituir uma igreja, instituir um povo, ou seja, trazer o ser humano para perto dele novamente, que hoje agora nós temos esse privilégio. Nós podemos sim ficar bem pertinho do Senhor, bem pertinho de Deus, porque essa era a proposta. Mas para isso Deus trabalhou muito. E nesse trabalho de Deus, nessa organização, Deus é um grande administrador, um grande líder, um Senhor. Por isso que vale a pena essa parceria com Deus, né? Deus dividiu o mundo geograficamente, historicamente e perpetuamente, vamos dizer assim. Ele dividiu esse mundo e colocou 3 povos específicos para que o plano dele se concretizasse. Esses povos, veja bem, são 3, tá? Dentro do conceito com relação ao plano da salvação, porque senão você vai dizer, Denilson, mas tem muitos outros povos na Bíblia. Eu estou falando dentro do conceito teológico, com relação ao plano da salvação, tá?
Então tem 3 povos específicos que a gente precisa analisar para facilitar o nosso entendimento com relação às Escrituras Sagradas. Eu sempre digo nas minhas aulas, tem alguns pontos que é bom você memorizar. É bom você memorizar, saber dele direitinho, porque aí facilita o entendimento das Escrituras Sagradas. Quais são esses povos? Povo gentio, povo judeu e a igreja. Posso repetir? Povo gentio, o povo judeu e a igreja. A grosso modo, quem são o povo gentio? O povo gentio é todo aquele povo que não é judeu, simples assim. Então, na história do Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como você queira, a gente tem aí permeando esses 2 povos. Povo gentio, aliás, a história do mundo começa com o povo gentio. E o povo judeu é estabelecido a partir do capítulo 12 de Gênesis, do primeiro livro da Bíblia. Começa com a história, com a brilhante história de Abraão. Deus chama Abraão, Abraão até então é gentio, e aí Deus chama Abraão e faz promessa para Abraão, e a partir de Abraão, ele desenvolve, ele cria um povo, que esse povo, na verdade, vai lá na frente vir a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que vem do judaísmo, vem do povo judeu, vai morrer na cruz do Calvário, né? Ressuscitar ao 3º dia, e a partir de Jesus Cristo, ele vai unir esses 2 povos, que seria o povo judeu e o povo gentio. Unir como? Unido na cruz. Então todos agora precisam se converter, chegar a Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, seja judeu ou seja gentio, precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer um pacto com Jesus, estar na nova aliança, para que então seja o outro povo, que é o 3º. Que povo é esse? Igreja. Facinho, né? Então sempre a Bíblia está falando de 3 povos: povo gentio, povo judeu e a igreja de Jesus Cristo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom, vamos lá então. Bem, vamos ter então 13 lições. A lição de hoje, que é o título da lição, ou aula de hoje, como você queira, é o mundo do apóstolo São Paulo. Então, nós vamos tratar sobre o mundo do apóstolo São Paulo. Eu quero convidar você, se você tiver aí a sua Bíblia, se não tiver, não tem problema, mas você abrir lá em Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 15, para a gente basear. Lembra que eu falei que as minhas aulas, eu só uso a Bíblia e este material, né, para ser mais tranquilo. Então, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Atos é o 5º livro do Novo Testamento, vai lá, procura lá, você tem o capítulo 9, no versículo 15, diz o seguinte, olha: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vale a pena repetir? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Já a gente vai pensar neste texto, que é bastante interessante. Como esta aula que eu estou aqui ministrando, ela também vai ser compartilhada para os professores de escola bíblica dominical, principalmente aqueles que eu sou superintendente, então eu devo comentar mais alguns detalhes aqui, tá bom? Então vamos lá. Na aula de domingo, a gente vai ter uma chamada verdade prática. É importante comentar sobre a verdade prática, ou seja, ela pega o conteúdo da lição e resume, sabe, trazendo para a gente qual que é a ideia prática de todo esse assunto que nós vamos comentar durante a aula, tá? E aí está escrito o seguinte: segundo a soberana vontade de Deus, segundo a sua soberana vontade,
de Deus, no caso, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. Ou seja, cumpre-se aqui, na verdade prática, um versículo que está lá em Isaías, no capítulo de número 43 e o versículo de número 13. Lá diz o seguinte: assim diz o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, ali nesse texto de Isaías 43 e 13, nós conseguimos enxergar a soberania de Deus, conseguimos enxergar que Deus é o supremo ser, é o todo-poderoso, é um Deus eterno, grande, é um Deus que, apesar de ser tão grande, tão extraordinário, Ele também está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, pelo menos é o que dá para a gente acreditar. Ele está no controle de tudo, da nossa vida e também do mundo. E Ele também, nesta mesma palavra, nesse mesmo texto, Ele diz, e operando eu, quem impedirá? Uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final. Quem impedirá? Ou seja, é daí que muitos tiram mensagens do tipo, o nosso Deus, ou o Deus da Bíblia é o Deus do impossível, ou para Deus não existe impossível, ou o Deus sobrenatural, ou o Deus que faz milagres, enfim, é dentro dessa linha de raciocínio. Mas que também Deus nunca perdeu batalha, né? Então você vê, aqui está escrito, segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. Então existe circunstância difícil no mundo como um todo, mas para Deus não tem nada. Se Ele quiser, Ele opera grande milagre. Haja visto que nós estamos vivendo nesses dias ainda. Eu já creio pela fé que nós estamos pós-pandemia. Graças a Deus, eu tenho essa fé. A pandemia já ficou para trás. Mas, embora temos que continuar com os cuidados, mas Deus está trabalhando. Ele está usando meios para, através disso, abençoar muitas vidas. É só estar ligadinho aí. Ligadinho no Senhor, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo São Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, naturalmente para o mundo como um todo. Eu fiz um rascunho aqui para facilitar as aulas precisam ser didáticas, né? Então, dentro do conteúdo desta aula de hoje, é importante a gente analisar que Paulo, ele viveu em 3 mundos, poderíamos dizer assim. O pano de fundo, o contexto do momento em que Paulo viveu, contexto social, contexto histórico, geográfico, político, enfim, religioso, é isso aí. Mas aí de forma didática, e até que o irmão colocou aqui na revista para a lição, para a aula, ele chama de mundo, os 3 mundos de Paulo. 3 mundos de Paulo. O primeiro mundo de Paulo, que nós vamos ver na íntegra, é o mundo chamado Império Romano. Vale a pena estudar sobre o Império Romano, entender sobre os grandes impérios. Culminou aquilo que nós vivemos hoje no mundo. Teve vários, mas tem 5 que eu gostaria de destacar aqui para você. Na história bíblica, nós temos o Império Assírico, né? Sírico, da Síria. Nós temos o Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa, nós temos o Império Grego, que é da Grécia, né? E, finalmente, nós vamos ter o Império Romano. Paulo está dentro, ao momento que Paulo está vivendo, não somente Paulo, mas Jesus Cristo também. O nascimento de Jesus Cristo, o desenvolvimento de Jesus, o Salvador do mundo, o nosso Salvador, e até a morte de cruz, durante todo esse período e até uma boa parte depois da história da igreja primitiva, ela se dá dentro do cenário ou sob o Império Romano, tá bom? Então vale a pena estar ligadinho aí e até, se possível, se você quiser se aprofundar nisso, fica aí a minha dica, fazer um estudo relacionado aos
4 ou 5 grandes impérios, principalmente os 4, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Todos esses impérios, eles tiveram grande influência com relação principalmente à vinda de Jesus Cristo e o desenvolvimento da igreja como um todo. E aí, como as minhas aulas, ela não é só para o povo evangélico, tem muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal, principalmente meu canal e também os meus trabalhos como um todo, pessoas de várias religiões e pessoas que também não professam nenhuma. Veja bem, é independente de você acreditar ou não, mas você deve concordar comigo que o mundo até Jesus Cristo foi uma situação e de Jesus para cá é outra situação, tá? Então, por isso que é importante. Eu gosto da questão do Evangelho, porque o Evangelho ele é íntegro, ele trabalha com a questão da integridade. Ele trabalha a integridade do ser humano, de mudar o homem por completo, eu diria assim, o corpo, a alma, o espírito e também o desenvolvimento na sociedade como um todo. Isso é o trabalho, isso é o que o Evangelho faz. Por isso que vale a pena você acreditar no poder do Evangelho. Até que o apóstolo São Paulo, ele escreveu em Romanos, capítulo de número 1 de Romanos, e o versículo de número 16, olha só o que ele escreveu. Ele escreveu assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então veja só, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. O Evangelho faz com que você seja um cidadão melhor. O Evangelho faz com que você seja, se você quiser aí operar no mundo do empreendimento ou do empreendedorismo, como queira, uma pessoa que vive o Evangelho, ele é um empresário de sucesso. Um profissional que leva a sério a questão do Evangelho, que aceita que o Evangelho penetra na sua vida, transforma a sua vida, ele é um profissional diferenciado no mercado, sabia? Então, vale a pena, o Evangelho ele é íntegro. É porque às vezes as pessoas acham que, não, falou de assunto bíblico, é só com relação à igreja ou religião. Eu particularmente nem gosto de falar sobre questão religiosa. Lógico que na aula de hoje não tem como. A aula de hoje, inclusive, a gente vai tratar aqui, um dos mundos de Paulo era o mundo religioso. Então a gente está tratando disso. Mas Jesus não pregou religião, sabia? Jesus não falou de religião. Embora o cristianismo é conhecido como uma religião. O cristianismo é uma grande religião. É conhecido como uma grande religião, assim como tem várias outras. Mas o que muda a vida do homem não é a religião em si. Agora, eu poderia dizer para você, o Evangelho de Cristo. O fato de você ter uma vida com Deus. Isso aí sim muda e transforma a vida do homem como um todo. Pois bem, então Paulo atuou em 3 mundos diferentes. Ou seja, existem 3 mundos onde é o momento em que Paulo viveu. Eu disse mundo, Império Romano. E aí a gente tem o segundo mundo, que seria o mundo cultural de Paulo. Como que era a cultura dele, né? Como que era a cultura de Paulo. E também o mundo religioso de Paulo. Você percebeu que eu passei a mão na sobrancelha? Porque está bastante calor aqui. Tá bom? Vamos seguindo. Então, eu quero convidar você a pensar um pouco novamente com relação àquele texto que eu li da Bíblia, lá de Atos, capítulo de número 9 e versículo... Está lembrado qual foi o versículo que nós citamos? Atos, capítulo 9 e o versículo 15, que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E aí eu vou repetir, né? Disse-lhe, porém, o Senhor, disse o Senhor Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Bom, quem está falando aqui é Jesus, é o Senhor Jesus. E aí ele está falando, se referindo ao apóstolo São Paulo. E a gente vai analisar com detalhe aqui aonde estava localizado, qual foi esse momento em que o Senhor fala isso. E o fato dele ter falado vai porque esse é um vaso escolhido, porque a ideia de vaso é simbólico. Vaso, eu uso o vaso para colocar os produtos, para carregar água, enfim, você sabe, usa o vaso. Então Deus também usa essa linguagem para facilitar o nosso entendimento, que Ele nos usa como vaso para a propagação da sua palavra, como é o meu caso, por exemplo. Então eu acredito piamente que Deus está me usando aqui para falar esta palavra para você. Tá bom? Então é mais ou menos essa ideia. Tá, e aí vamos analisar qual foi o momento que esse versículo está inserido. Atos capítulo 9. Pois é, aí começa então a brilhante história ou comentário da vida do apóstolo São Paulo. Na verdade é o seguinte, Paulo ele foi um inimigo, eu diria assim, do cristianismo. Como eu disse para vocês no início desta aula, existem 3 povos específicos na história do mundo: o povo gentio, o povo judeu e a igreja. E a igreja vai passar a existir de forma assim, já oficial, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus veio, trouxe o evangelho, trouxe a pregação, trouxe a mensagem do reino, mas ele precisava morrer na cruz e ressuscitar. E quando ele ressuscitou, você vai perceber lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 18, Mateus 28 e 18, que a palavra de Deus diz o seguinte, deixa eu ler aqui para você porque fica muito mais interessante, né? Eu ministro aula falando da palavra. Então vamos lá. Mateus 28, 18, Jesus disse assim: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o trabalho, a igreja, ela passa a existir oficialmente a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí eu quero dar um destaque aqui, porque eu também sou formador, aliás, eu trabalho na formação de obreiros, de pregadores, e sempre eu estou sugerindo aos irmãos que são pregadores, cuidado com as suas mensagens. Quando você estiver pregando sobre a cruz, sobre o Calvário, não finalize a sua mensagem falando só da morte de Jesus. Lógico que você falar da morte de Jesus, falar do sangue de Jesus, as trevas são dissipadas. Mas é imprescindível você fechar a sua mensagem falando: Jesus morreu sim, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Só ele, ninguém mais morreu e ressuscitou. Agora, Jesus Cristo, o líder geral do cristianismo, ele está vivo. Por isso que as igrejas, elas se desenvolvem. As pessoas aí do mundo secular, alguns deles não conseguem entender isso. Eles começam às vezes a imaginar, por que abriu uma igreja ali, de repente cresceu e não sei o quê. E aí pode falarem o que quiserem, porque na verdade o líder geral da igreja está vivo. Percebe? É diferente de outras instituições. O líder geral da igreja está vivo, ele não está morto, ele está presente. E aí também cabe um outro detalhe, até se pudesse falar assim, um conselho para aqueles que eventualmente fazem pouco caso da igreja, fazem pouco caso do cristianismo, às vezes fazem até projetos de lei contra a igreja. Olha, você não está mexendo com a igreja pessoas somente, você está mexendo com o dono da igreja, que é Jesus Cristo, que de fato é o que aconteceu com Paulo. Paulo pertencia ao judaísmo.
Paulo pertencia, vamos dizer assim, dentro do conceito, e já eu vou comentar com mais detalhes, tá? Ele pertencia à religião judaica, era fariseu, e ele era muito fiel à religião. E veja bem, essa fidelidade, a ponto de quando a igreja está se desapontando, ou seja, está crescendo, está se desenvolvendo a partir da morte de Jesus Cristo, ele não gostou da ideia, ele não gostou disso e ele passa a ser um perseguidor da igreja. Ele passa a ser um perseguidor da igreja. Ele quer, porque quer, matar os cristãos. Ele quer, na verdade, esse Paulo, destruir a igreja. Ele quer parar com o cristianismo. E foi exatamente aí que o próprio Senhor Jesus encontrou com ele. Ele teve uma revelação. Ele estava indo para a cidade de Damasco, né? Estava indo para aquela região, para então lá fazer o trabalho de matança dos cristãos, e no caminho ele se encontra com Jesus Cristo. E aí tem toda uma história que a gente vai comentar aí nas próximas aulas. Ele teve um encontro, ele caiu por terra, e aí ele perguntou quem era e tal, o que estava acontecendo, e o Senhor disse: não, você está perseguindo o meu povo, na verdade você está perseguindo a mim, eu sou Jesus. Você pode ver isso aí depois lá no livro de Atos, no capítulo 9 inteiro, tá? Lê o capítulo 9 inteiro ali que você vai ver tudo isso. E aí ele, vamos dizer assim, meio que já se converte, se arrepende e tal, disse: o que então eu tenho que fazer? E aí o Senhor disse: não, você vai para a cidade. Chegando lá, você vai ficar na casa de um homem chamado Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá? Porque o Judas Iscariotes nessas alturas já tinha morrido faz tempo. Vai ficar lá na casa desse homem chamado Judas, e o Senhor Jesus disse: e eu vou enviar uma pessoa lá para te dar algumas orientações. E foi aí que o Senhor também, nesse meio tempo, fala com Ananias, um homem de Deus, um servo do Senhor já, embora judeu, mas já era convertido ao cristianismo, já tinha entendido o evangelho. E aí Deus falou com ele, o Senhor Jesus falou com o Ananias e disse: vai lá, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Porque Ananias não queria ir no início, Ananias não achou legal, porque ele falou: será que o Senhor não está percebendo que esse homem é o inimigo? Ele está matando os cristãos. Mas aí o Senhor disse: não, pode ir porque ele é para mim um vaso escolhido, ou seja, eu já escolhi. Um vaso escolhido para levar o meu nome, né, levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aqui vale um destaque também com relação a essa questão, que existe alguns pensamentos, algumas doutrinas que defende a ideia da predestinação para a salvação, por exemplo. E esse texto não cabe a isso, porque a chamada do apóstolo São Paulo, essa escolha, eu diria assim, desde o ventre da sua mãe, seria para que ele fosse apóstolo, para que ele fosse vaso, para que ele fosse uma pessoa a ser usado aí para levar o evangelho, tá bom? E essa que é a ideia aqui deste texto. Muito bem. Então, voltando, vamos dar prosseguimento aqui no nosso assunto. Mundo, os três mundos, então, que Paulo atuou. E aí eu já estou, para você não ficar cansado aí, eu já estou meio que encerrando a aula, ela já está caminhando para o final, tá bom? Mas a gente precisa tratar desses três mundos de Paulo, senão a gente não consegue entender nas próximas aulas. Então vamos comentar um pouquinho sobre o Império Romano, ou seja, o mundo em que Paulo atuava, mas primeiramente, vamos voltar um pouquinho e entender a origem de Paulo, de onde que ele veio, onde é que ele nasceu e tudo mais, tá? E aí diz aqui, entendendo a origem de Paulo, há poucas informações sobre o nascimento, a história de Paulo. Poucas informações. Então, se você
ouve alguém falando uma série de coisas, fica esperto, porque a Bíblia ela não mostra muito com clareza os detalhes do nascimento de Paulo, toda essa história. Não existe suposições que a própria Bíblia dá para nós, como aqui, por exemplo, diz o seguinte, geograficamente, Paulo, né, esse nome a gente sabe que é por conta de ser um nome romano, portanto, já devo adiantar. Paulo tem duas cidadanias. Paulo é um cidadão romano e é um cidadão judeu. Enfatizando mais, Paulo é judeu e ele é, ao mesmo tempo, cidadão romano. Embora ele não nasceu dentro do território israelense. Ele nasceu fora. Mas mesmo assim ele é judeu. Por quê? Porque o pai dele é judeu, a mãe é judia, é o chamado diáspora, né? É aqueles que estão fora do território de Israel. Às vezes eu faço brincadeira, né? Principalmente para uns colegas meus, que eles vieram, o casal veio do estado da onde eu sou, que é o Paraná. Aí veio o pai e a mãe do Paraná, casaram aqui, né, são casados, e aí nasceu os filhos. Eu pergunto ao filho dele, você é o quê? Paulista ou paranaense? Ah, eu sou paulista. Não, você é paranaense, porque seus pais são paranaenses. Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Agora, por que é romano? Romano porque a cidade que ele nasceu era uma província que estava sob o Império Romano, embora ela foi fundada por Senaqueribe. Antes, o nome dessa cidade é Tarsus, né? Isto. Então, Paulo era natural de Tarso. Essa cidade de Tarso, capital da Cilícia, na verdade, ela foi fundada por Senaqueribe. Lembra aquele rei terrível, horrível, lá do Antigo Testamento, que provocou o rei Ezequias e tal? Então, esse camarada aí ele fundou essa cidade aqui. Só que o que importa para nós aqui no momento é entender que essa cidade de Tarso, ela está sob o comando, logicamente, do Império Romano. Então você já sabe, claro, se está ali. E outra, uma cidade importante, foi investido muito nessa cidade. As grandes faculdades estavam lá. Poderíamos até chamar de cidade universitária, a cidade de Tarso. Por isso que Paulo, ele desde criança, ele se desenvolveu muito. E aliás, segundo os estudiosos, ele tinha muita habilidade para aprender, para se desenvolver e tal. Paulo estudou nessas escolas importantes lá de Tarso, cresceu com os pais que também eram ali fariseus, né? Pai de Paulo. E então ele aprendeu muito e depois ele ainda foi para Jerusalém para aprender lá na escola dos rabinos. Foi aprender lá, tanto é que lá em Jerusalém ele estuda com o Gamaliel. Gamaliel é uma espécie de... Gamaliel era uma grande autoridade da época, aliás, a maior autoridade. A maior autoridade da época com relação, vamos dizer assim, estudos acadêmicos, a questão da lei, doutor da lei, enfim. Poderíamos dizer, para facilitar aí para você, que o Gamaliel, às vezes alguns alunos me perguntam, Denilson, mas fale um pouco, quem era Gamaliel, o que ele representava? Pense no Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Pense lá, pensou? Então, é como se fosse, o Gamaliel é como se fosse o presidente geral do Supremo Tribunal Mundial. Não só nacional, mundial. É isso aí. Tudo que fosse referente a leis, criação de leis, fazer as leis, sabe, aplicar as leis, era Gamaliel. E aí, Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então, Paulo, na verdade, ele está sendo preparado, desculpa usar esta expressão, para ser uma espécie, como se fosse assim, se precisasse substituir o Gamaliel, seria Paulo. E aí, dá para imaginar a cultura, dá para imaginar o desenvolvimento, a habilidade, os estudos, a formação de Paulo, ele era tremendo. Não é à toa que ele pede carta para ir perseguir os cristãos, para ir matar os cristãos em Damasco. Embora o próprio Gamaliel não queria que fizesse isso.
mas ele acabou insistindo, ele tinha uma certa influência e conseguiu carta para ir. Então, se não fosse Jesus encontrar com ele no caminho, ele iria praticar essas barbaridades lá na cidade de Damasco, mas aí ele se encontrou com Jesus, tá bom? Então, um pouquinho aí da origem de Paulo, tudo bem? A idade dele, possivelmente ele nasceu 5 anos antes de Cristo. E para facilitar, ele tinha meio que a mesma idade de Jesus Cristo, eles viveram a mesma época, né? Mas o que possivelmente, o que dá a entender que não se cruzaram, não se conheceram. Enquanto Jesus estava desenvolvendo seu ministério, ele estava em outros locais, em outras atividades, não se encontrou. Tá? O encontro de Paulo foi depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Bom, então é isso aí. E geograficamente o mundo gentílico estava nesse período aí sob o domínio do Império Romano, como eu disse. Quem está operando aí, quem está imperando, quem está dominando o mundo é o Império Romano. E o Império Romano, na verdade, ele contribuiu para que posteriormente o Evangelho fosse propagado, inclusive por Paulo, inclusive pelo Paulo convertido depois. Porque depois você vai ver aí na história, a gente vai ver nas próximas aulas, as viagens do apóstolo Paulo. Ele fez várias viagens, e essas viagens foram facilitadas graças ao brilhante trabalho e administração do Império Romano, porque até o Império Romano dá a entender pela história que as estradas eram muito ruins, ou não tinha, eram caminhos, né? Caminhos, uma dificuldades para se deslocar de uma região para outra. Mas o Império Romano abriu as pavimentações de estradas, né? Lógico que não era asfalto como agora, né? Mas facilitou aí como que é chamada, malha viária, segundo aqui o meu material didático, de mais de 300 mil quilômetros que o Império Romano construiu para facilitar essa questão de guerras, né? Porque eles dominavam o mundo. Mas aí agora para os cristãos, né? E Paulo convertido e vários outros irmãos, essas estradas aí estão abertas para que eles pudessem trafegar para levar o evangelho mais longe. E eu aprendi com um professor meu grande amigo, quero até citar aqui na aula, porque foi meu professor, tive o prazer de trabalhar com ele, trabalhar no Instituto, é o professor Antônio Alves da Fonseca, que tem no Instituto ICP, vale a pena conferir aí no YouTube, tá? E o professor Antônio, ele diz o seguinte, ele nos ensinou o seguinte, que os 4 meios de transportes da época de Paulo, de Jesus e de Paulo, os 4 meios de transporte, era a pé, de burro, de camelo ou de navio, são os 4, tá? Então, essas viagens, sempre que você estiver estudando sobre essas viagens, é só familiarizar, ou estava a pé, ou estava de burro, né? De cavalo, de burro, usando o burrinho lá, ou no camelo. O camelo era mais difícil, tá? Ou então, através de navios. Então, esse aí foi através disso que, inclusive, Paulo fez a maioria das suas viagens. Tá bom? Bem, falando ainda da origem de Paulo, encerrando aí esse primeiro mundo de Paulo, Paulo então foi chamado para os gentios. Aí eu quero ler aqui com você esse ponto. Atos 9, onde eu citei aqui, mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, que é aquela que Paulo estava então indo para Damasco, e nessa sua ida teve a revelação, né? A revelação de Jesus Cristo apareceu nitidamente para ele, ele acabou caindo, enfim, e Paulo teve um encontro com o Senhor e foi chamado. E ali naquela chamada, eu já li para você, torno a ler, que é o texto base aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Perceba que o Senhor Jesus dá o destaque aqui.
Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Logo, o apóstolo São Paulo é chamado para levar a pregação da palavra de Deus aos gentios. E aí eu quero dar um destaque aqui, que até este momento, até os próprios irmãos da igreja, eles não tinham entendido que o evangelho era para os gentios. Embora Jesus tinha dito lá em Mateus capítulo de número 28, como eu também já li aqui, Jesus ressuscitou e disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra", depois ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se Jesus falou aí de por todo mundo, concorda que é para os gentios, porque o povo judeu é dentro do país de Israel. Agora, se o evangelho é para levar por todo mundo, que era uma ordem de Jesus Cristo, o evangelho era para atingir o mundo. E isso era uma promessa, porque lá em Gênesis 12, que eu disse para vocês que Deus estabelece, funda a nação de Israel com visão de salvar o mundo inteiro, Deus falou para Abraão: "Abraão, a partir de você é o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a igreja, ela teria que se expandir. Quem é que forma a igreja de Jesus Cristo? Judeu, grego, enfim, todos os povos. É só entregar a vida a Jesus Cristo, faz parte da igreja. Mas os irmãos do início, inclusive Pedro, os demais apóstolos, não tinham entendido isso. Eles não tinham entendido, mas aí Jesus aqui já quebrou essa barreira e falou: "Olha, o meu servo Paulo, ele é especificamente para os gentios. Então ele vai levar o meu nome diante dos gentios. Vai levar também para os reis, vai levar também para o povo de Israel, mas ele é especificamente dos gentios." Tanto é que Pedro se destaca como o apóstolo dos judeus. O apóstolo São Pedro se destaca como o apóstolo dos judeus. Tanto é que mais tarde Paulo se encontrou com Pedro em Jerusalém, percebeu isso. Então ali já ele também, na direção do Espírito Santo, falou: "Não, meu trabalho é outro, eu vou seguir o meu chamado." Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu senti isso antes de eu vir para ministrar essa aula, de fazer uma pergunta para você. Da seguinte forma: você que está comigo até aqui, até agora. E o teu chamado? Você, o que você acha? Como é que você está? Você está imaginando que o seu chamado é para ficar só aí onde você está? Ou para ficar nessas quatro paredes, não avançar? Eu acredito que o teu chamado também, baseado na palavra aqui, é para expandir. Você precisa pregar a palavra, você precisa ser útil aí no seu bairro, na sua cidade, na sua família, mas também em outros estados, em outros países, no mundo. Entendeu? Então, está mais do que na hora de nós arregaçarmos as mangas, aproveitar esse momento, esse advento da internet que ainda está disponível para nós, aproveitar essa liberdade que nós ainda temos de palavra e partir para cima, porque o nosso ministério ele é para abranger muitos lugares, o mundo inteiro. Lógico que eu não estou aqui com esta palavra dizendo que você deve ser desobediente à sua liderança, porque eu já falei num vídeo anterior aí que sem liderança também não dá. Jesus mostrou para Paulo que ele precisava de uma liderança, que ele precisava de um mentor. Então, no caso de igrejas, por exemplo, você não pode ser contra o seu pastor. Tem pessoas que não respeitam isso e falam do pastor: "Ah, o pastor não entende a minha chamada. Ah, o pastor não sei o quê. Enfim, a pastora, o missionário, seja quem for." Não pode. Agora, você tem que amar o seu pastor, respeitar ele, mas saber que você também foi chamado para fazer uma grande obra. E cabe a você. Não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, não é culpa do governo, e ficar arrumando culpa de um e de outro, até da família, de algum membro da família. "Ah, eu sou assim porque tenho os impedimentos."
Não vem com essa, porque você foi chamado. Se você foi chamado, você precisa estudar, verificar, mergulhar, buscar de Deus, orar, se consagrar e partir para a realidade antes que seja tarde demais. Receba essa palavra no teu coração. Vamos ao segundo tópico, então, da lição. Agora, o mundo cultural de Paulo. O mundo cultural de Paulo, vamos analisar um pouquinho aqui sobre a língua mundial daqueles dias. Qual era a língua daqueles dias? O grego. E aí vale a pena também lembrar com os meus irmãos, mais uma aguinha aqui. Lembrar com os meus irmãos, amigos e amigas, que a Bíblia, ela fala de 3 idiomas originais. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 3 idiomas originais. Então, 3. Quais são? Hebraico, aramaico e grego. São os 3 idiomas, são as 3 línguas oficiais. São os 3 originais. E talvez você vai dizer, mas e o latim, Denilson? Não, esquece disso aí. O latim depois foi por conta aí do Império Romano. Mas o original escrito é hebraico, aramaico e grego. Tá legal? E isso é importante saber. Porque, eventualmente, a gente se depara com assuntos como agora, que precisamos analisar um pouquinho do hebraico, do aramaico e também do grego. Mas a língua que se falava no momento, nos dias de Paulo, era o grego. Falava também o aramaico, mas não era tanto, porque agora eles viviam, embora estão no Império, estão sob o Império Romano, mas quando o Império Grego dominou, o Alexandre o Grande, você vai lembrar, se você já vai lembrar lá das matérias do ensino médio, que mostra que o Alexandre o Grande, ele quis dominar o mundo através da língua. E aí não teve jeito, ficou para sempre. Tanto a língua, os estudos filosóficos, aliás, a filosofia que nós temos até hoje é a influência da Grécia Antiga. Entendeu? Então tem coisas que foram implantadas no mundo que a gente vive isso até hoje. Inclusive a questão religiosa, mística, essa variedade, essa diversidade de deuses, de religiões desenvolvida pelo mundo inteiro, vem da Grécia. É uma influência da Grécia e depois a outra influência, ou seja, foi ratificado, foi de forma abrangente ou com mais destaque, ganhou mais corpo a partir do Império Romano. E isso vale um detalhe, porque Paulo usou isso no momento. Então vamos lá, vamos organizar nossas ideias. Paulo usa a filosofia grega, a influência grega. Paulo usa o momento de tantos deuses, tantas religiões, enfim, para ele chegar com o Evangelho. Ele aproveitou a questão das estradas, como eu disse para vocês, para ele difundir o Evangelho. E outro detalhe que ele usou bastante é a habilidade que ele tinha, porque ele falava fluentemente o hebraico e o aramaico também. E, sem sombra de dúvida, com muita ênfase, o grego. Então, Paulo foi tremendo. Então, era essa língua aqui que ele falava. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua grega. Então, a língua era grega e Paulo, embora Paulo falava também hebraico. Paulo teve uma formação básica em Tarso, posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer com profundidade a Torá. Enfim, dentro desses estudos, claro que ele dominava, inclusive, esses idiomas aí que eu iria dizer para você. Muito importante. Hoje, quem estuda inglês, por exemplo, existem outros, o espanhol, mas principalmente o inglês. Você vai em qualquer lugar do mundo. Por isso que estudar inglês é importante, saber direitinho, porque você pode ser usado por Deus para levar a pregação do Evangelho do mundo inteiro. Você vai para qualquer lugar, tá bom? Bom,
eu acho que é isso aqui que eu tinha para comentar com vocês do mundo cultural de Paulo, a questão da língua. O mundo cultural de Paulo, eu já falei aqui resumido, que tinha os deuses e tal, mas ele aproveitou para levar o evangelho. Lá em Atos capítulo 17, ele aproveitou aquela oportunidade e começou a pregar sobre um Deus desconhecido. Não feriu ninguém, sabe? Ele respeitou as pessoas, que isso vale um destaque aqui também, né? Eu sou cristão e procuro defender a minha fé cristã. Mas esse defender a fé, não preciso brigar com ninguém. Eu não posso concordar com quem não traz uma doutrina de acordo com o que eu acredito nas Escrituras. Vamos pegar um exemplo. Chega alguém e diz para mim, Denilson, eu não acredito no Espírito Santo. Eu falei, então, isso é um problema seu. Eu acredito. Aí ele vai querer colocar na minha cabeça do seguinte, mas o Espírito Santo não existe, porque o Espírito Santo é uma força ativa, não sei o quê. Aí eu vou dizer, então, você é uma pessoa gentil, uma pessoa muito legal, tal, é uma pessoa instruída, mas deixa eu provar para você que o Espírito Santo é Deus, mostra aqui nas Escrituras Sagradas, tudo bem? E aí a nossa amizade é possível que continue da mesma forma, porque eu não estou brigando, mas também eu estou defendendo a minha fé. Então Paulo não brigou com ninguém, mas ele defendeu a fé cristã, ele apresentou o cristianismo, e isso é importante, só faz isso quem está preparado, quem estuda. Por isso que vale aqui um destaque. O máximo, você quer crescer ministerialmente, aliás, em todas as áreas da vida que você quer crescer, desenvolver, você precisa estudar, precisa fazer um curso, precisa procurar um instituto sério, né? Estudar a palavra de Deus. E se você quiser, pode vir na escola bíblica dominical, não paga nada. Não paga nada, inclusive, você pode estudar comigo, ser meu aluno. Se você estiver gostando aí desse conteúdo, manda aí uma mensagem para mim no meu WhatsApp, procura aí nas redes sociais e você vem estudar comigo, não paga nada, tá bom? Legal? Porque faz a diferença. Bem, e agora o último tópico fala do mundo religioso. Então, como eu disse para vocês, Paulo ele era judeu. E aí, em Atos capítulo 22 e 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Por quê? Porque ele anteriormente era judeu, ele defendia a fé. Ele defendia a fé judaica. Então eles não creram em Jesus Cristo. Eles não creram que Jesus era o Messias. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele se converteu. De verdade. Ele se converteu. E aí, por isso que antes ele perseguia a igreja. Agora ele passa a ser perseguidor. Antes ele perseguia porque ele defendia a tese da lei, ele estava na lei, não aceitou a graça, não aceitaram a proposta que Jesus veio trazer. Mas como ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, agora mudou. Agora ele defende a fé dele, respeitando os judeus, como eu disse, mas convertido de verdade. Porque se ele não fosse convertido de verdade, ele desistia no caminho, né? Então Paulo é o tipo do camarada que, quando ele acredita numa coisa, ele acredita mesmo e acabou. Ele vai firme, Deus gosta muito disso. Deus gosta muito de pessoas que têm propósitos, né? Tem propósito, pessoas extraordinárias, né? Quando você coloca algo no coração e diz, eu vou fazer isso, não tem quem... Só Deus mesmo para mudar. Não tem isso? Igual eu, quando foi para mim vir para São Paulo, da cidade lá que eu sou, de Jaguariaíva, Paraná, muitas pessoas na época disseram, não vai, imagino que você não vai. Eu disse, eu vou, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, e parti para cima, e estou aqui. Lógico que cheguei aqui, eu tive também um encontro com Jesus, que as coisas mudaram muito na minha vida, né? Eu que ia voltar rapidinho, aí agora fiquei para cá. E hoje eu levo muito a sério essa questão de colocar um propósito e partir para cima. Eu não fazia aula aqui no YouTube, aula de escola dominical, principalmente esses assuntos, eu não colocava. Mas aí, eu recebi alguns incentivos, e agora eu comecei. E aí é forte, quase todos os dias tem um vídeo novo, quase todos os dias, porque eu trabalho, estou muito firme nisso. E eu acredito nisso, que Deus honra quando você coloca um propósito e trabalha em cima dele. E Paulo é esse cara. Por isso que ele é considerado também
como o maior vendedor do mundo e vendedor de sucesso. É o cara que fez com que o evangelho, com que o cristianismo se espalhasse para o mundo inteiro. A sua influência se espalhou para o mundo inteiro. Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Paulo foi tremendo. De 27 livros que temos no Novo Testamento, 13 é certeza que é de Paulo. Se ele escreveu, se caso Hebreus também foi ele que escreveu, que não sabemos, se caso for, aí deu 14 livros que Paulo escreveu. Foi extraordinário. Que nós possamos aprender com Paulo, né? E aproveitar todas as oportunidades, não reclamar da vida. Principalmente, se professa a fé cristã, professar de verdade e viver. Tem um versículo que eu gosto muito de Paulo, que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo 17, eu encerro a aula com essa palavra. Ninguém parava Paulo, ele foi extraordinário. Ele escreveu em Gálatas 6:17 assim, ó: porque desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu quero encerrar esta aula declarando uma palavra para você. Você também nasceu para influenciar o mundo. Você nasceu para influenciar a vida das pessoas. Não para ser influenciado, mas para influenciar com as suas habilidades, com as suas características. E aí a minha sugestão é: faça como Paulo. Entregue sua vida a Cristo. Aposte tudo nele e parta para cima, porque o melhor de Deus está por vir. Paulo foi tremendo. A cidade que nós estamos aqui bem próximo dela, embora eu estou no interior, mas estou no estado, homenageia o seu nome, São Paulo. O homem foi tremendo. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter ficado comigo até este presente momento. Se você quiser participar de uma aula ao vivo comigo ou com a minha equipe, Rua França 615, bairro Vilarejo, Cabreúva, São Paulo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Declaro muita paz, muita felicidade, poder de Deus, sabedoria de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Te amo, Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.